No dia 27 de dezembro de 2004, o São Paulo, de maneira inusitada, anunciava a contratação do atleta Falcão, um dos melhores jogadores da história do futsal. Porém, a passagem do atleta foi muito breve no tricolor. Você lembra dele jogando pelo clube? Se recorda de qual era a sua expectativa quando seu nome foi anunciado? E suas impressões a respeito do camisa 12? Nesse vídeo estaremos analisando por que Falcão, o rei do futsal, não deu certo no São Paulo Futebol Clube. 7 jogos, 117 minutos em campo. Nenhum gol e nenhuma assistência. Porém, tendo em seu currículo os títulos de campeão paulista e da Libertadores da América em 2005. Esses são os números de Falcão, o rei do futsal, com a camisa do São Paulo. Porém, antes de chegarmos na análise sobre o que o camisa 12 ofereceu ao clube, vamos contextualizar a respeito de sua chegada. Assim como muitos jogadores que começam no futsal, Falcão foi tentar a sorte no futebol de campo em 3 oportunidades. Em 2001, fez um período de testes no Palmeiras, e em 2002, na Portuguesa, mas não deu certo em ambos os casos. Foi então que chegamos ao ano de 2004. Falcão acabara de ser eleito o melhor jogador do mundo de futsal. Foi assim que o então presidente do São Paulo, o já falecido Marcelo Portugal Gouveia, convidou o atleta primeiramente para visitar as dependências do clube. O irmão de Falcão, Renato, conhecia o presidente são paulino, e foi então que Gouveia o sondou sobre a possibilidade do ala atuar nos gramados. Cheguei no Brasil. No dia seguinte eu já viajei para a Suíça para receber a premiação que ganhou eu, a Marta e o Ronaldinho lá na FIFA. Quando eu voltei, eu fui no CT do São Paulo. Quando eu fui no CT do São Paulo, a imprensa toda virou do campo e começou a me filmar. E os jogadores agoniados para tirar foto comigo, os jogadores do campo. E aquilo assustou o presidente. O presidente, caramba, não sabia que ia ser tanto assim. E foi, atendi todo mundo, fiquei ali, dei entrevista e tal. Aí no final ele me levou na sala dele e tal. Pô, legal. Você jogaria no São Paulo? Eu falei, claro que eu jogaria no São Paulo. Saber que ele tá falando a verdade? Ah, então tá bom. Pô, que bom que você veio aqui, tal. Trocamos o telefone. À noite ele me ligou. Ele falou, você pode ir no Morumbi amanhã às 5 horas da tarde? Eu falei, posso. Fui no Morumbi. Ele já meio que acho que tinha pesquisado os valores, colocou um contrato na mesa para eu ser contratado do São Paulo. Os valores parecidos com o que os você valores estava pensando. parecidos já, eu nem era um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu falei, putz, eu não esperava, né? Daí eu falei, presidente, eu já sou conceituado no futsal, se não der certo eu volto. Ele falou, você quer contrato de 1 ano, 2 anos ou 6 meses que eu acho que você vai arrebentar e seus valores podem mudar? Pô, confia em mim, 6 meses. O dirigente, que no ano anterior havia contratado o zagueiro uruguaio Diego Lugano, sem consultar sua diretoria e nem o técnico Oswaldo de Oliveira. Gouveia pareceu ter gostado da ideia de ter o que ficou conhecido como os jogadores do presidente. E foi nessa visita ao clube, com o teor de parabenizá-lo pelo título, que o presidente fez uma proposta para o jogador abandonar as quadras e rumar para os gramados. Abre aspas para o então presidente Marcelo Portugal Gouveia. Contratei o Falcão, assim como contratei o Lugano. Ele é o maior jogador de futsal do mundo e vamos fazer uma experiência. Estamos ansiosos para vê-lo no campo. Porém, essa história claramente já começa de um modo errado, principalmente porque o São Paulo, à época, era comandado por Emerson Leão, que tem como característica em sua carreira ser uma personalidade bem forte e muito sistemática. E talvez essa tenha sido a fagulha inicial da curta passagem de Falcão pelo São Paulo, o início do fim. Marcelo Portugal Gouveia, talvez empolgado pela contratação, acabou soltando na imprensa o acerto com o atleta de futsal, antes mesmo de comunicar e até mesmo consultar o treinador Leão. Isso relatado pelo próprio jogador Falcão. Quando eu falei, presidente, só não fale nada para ninguém, porque eu quero avisar o meu clube por mim. Eu quero chegar, ligar e falar o que está acontecendo. Entrei no carro, liguei nesses programas esportivos das 6 da tarde, primeira notícia. Caraca, já tava. Já tava. Não tem como. Liguei pro presidente e falou, não, pô, acho que o pessoal pessoal viu você saindo daqui. E quem é um convidado dos programas? Leão. Aí os caras anunciaram, pô, Falcão no São Paulo, Leão, não, deve ser no futsal. Não, é no campo, não, deve ser no futsal. Já começou errado, que ele ficou puto. Que não falaram nada pra ele. Que contrataram sem ele saber, que é um erro também. Então, quer vazar o bagulho pra imprensa, mas fala pro seu professor primeiro, né? Aí ele ficou, não pode ser, não pode ser. Então já virei naquele momento que ele me chamava de jogador do presidente. Na época, Gouveia deu outra versão, mas já apontando certo descontentamento na cúpula tricolor.
o dirigente fez questão de frisar que consultou o temperamental técnico Leão sobre a vinda desse novo reforço. Mas, segundo ele próprio, a decisão dividiu opiniões no clube. Abre aspas. Alguns dirigentes gostaram, outros não. E houve os que fizeram cara de paisagem, ironizou o presidente são paulino. E Leão também reclamava na época que a diretoria não trazia reforços de acordo com os seus pedidos, como vemos nessa reportagem da Folha de São Paulo. Foi assim que Falcão ficou conhecido como o novo jogador do presidente, e esse termo iria acompanhar o atleta em sua curta passagem pelo clube. Até mesmo vindo do próprio Leão, numa clara alusão de que o jogador estava ali apenas graças a uma escolha pessoal de Gouveia. Falcão é um jogador especial. É o atleta do presidente, né? A contratação de Falcão foi uma aposta pessoal de Marcelo Portugal Gouveia. O Globo Esporte apurou que no jogo de estreia do Paulista contra o Ituano, o jogador sequer seria relacionado. Leão queria que ele tivesse mais tempo para se adaptar aos gramados, mas houve uma determinação do presidente para que ele ficasse pelo menos no banco de reserva. E Falcão entrou em campo. Foram só 10 minutos, o suficiente para ganhar a torcida. Já o técnico... O Falcão precisa acostumar com isso também, de ser marcado individualmente. E o gol do futebol de salão com o drible fica perto. O gol do futebol de campo com o drible falta 50, 40 metros para chegar ainda. Então, já que o pé brilhante de Falcão é o esquerdo, vamos fazer uma alusão e uma licença poética que a relação entre Leão e Falcão começou com o pé direito. A imprensa começava a cobrar mais minutagem de Falcão. A torcida, em todos os jogos, gritava o nome dos titulares e, posteriormente, do atleta sentado no banco de reservas. Você ir jogar no Morumbi, a torcida gritar o nome de todo mundo que vai sair jogando e a do Falcão, que tá no banco. Leão, bota o Falcão ao jogo, nem começou, pô. Criou-se um clima. Isso incomodava os outros jogadores também? Assim, incomodava um pouco. Por quê? No segundo tempo, a gente ia lá pra trás do gol aquecer, eu quando tava no banco, eu rezava pra não entrar. Eu era vaiado, pô. Caramba. Porque quando não chamava o Falcão, chamava eu, pô, o jogo tava apertado. O jogo tava. O jogo tava meio apertado, ganhando de um 2-1. Porra, joga o Renan ali, a gente fecha o meio de campo, vamos ganhar o jogo. Tudo isso era uma pressão que Leão simplesmente não estava disposto a dar o braço a torcer. E por sua personalidade, quanto maior fosse a pressão, maior seria sua rejeição. Talvez, em um multiverso tricolor, se o presidente Gouveia não soltasse antes para a imprensa, se a mesma não fizesse tanto lobby para o jogador atuar, e se a torcida não estivesse tão empolgada, talvez Leão não teria sido tão rígido e intransigente com Falcão. Falcão tá em campo também, né? Ali com a 12, ó. Ela volta! Falcão! Gol do São Paulo! Anota aí! Falcão, camisa número 12, para delírio da torcida tricolor do Morumbi. O Falcão, o monstro do futsal, brilhando nos gramados e indo pra galera. Porque sejamos justos, é praticamente impossível analisar um jogador que atuou por apenas 117 minutos, sendo 7 partidas, tendo iniciado apenas um único jogo como titular. Isso tudo dá uma média de 17 minutos por jogo. É simplesmente impossível chegar a uma conclusão, seja ela positiva ou negativa. O que podemos fazer, como referência, é tentar pegar algumas opiniões de jogadores que faziam parte daquele plantel. Cicinho deu a seguinte declaração. Só se o cara for louco falar que não teria condições dele ter se dado bem no futebol de campo. Eu acredito que sim. Ele precisava ser melhor trabalhado. E houve o problema realmente com o Emerson Leão, que não gostava da maneira dele jogar. Não é que o Leão não gostava do Falcão, não é isso. O Leão não gostava do estilo com que ele jogava, porque precisaria de tempo, e a gente sabe que o futebol brasileiro, o treinador não tem todo esse tempo. Mas o que a gente acompanhava no treinamento, se tivesse tido mais paciência, se tivesse investido mais... Já Alex Bruno apontou o seguinte. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que o Leão aí, ele agiu certo, né? Mas só que ele agiu certo e foi burro, porque ele poderia ter dado oportunidade pro Falcão.
Pô, a torcida queria, o mundo queria o cara, o presidente, todos nós queríamos ver o cara jogando. Ele fez um jogo contra o Ituano maravilhoso. Dá uma sequência pro cara, né? Só que assim, o Falcão não tinha começado ali no campo. Ah, a primeira vez que o Falcão começou. Não, o Falcão já tinha tentado em vários outros clubes, tentado ir pro campo. E não dava certo. Então, quem estava no dia a dia com o Falcão, via que o cara era bom, mas tinha uma certa dificuldade, né? Mas por isso que eu falo, tanto é que a final contra o Mojimirim, ele jogou o jogo inteiro. Quando a gente foi campeão, o último jogo ele jogou inteiro, e não foi nem comentado, né? Passe em branco por todo mundo. Souza também deu sua opinião. A verdade é essa, ele ia demorar um pouco, e ele já estava se adaptando porque o grupo era bom. Mas, com toda certeza, o Leão atrapalhou muito. Isso aí eu não posso mentir e dizer que não aconteceu, porque aconteceu. Eu vi coisas acontecendo que não dá para falar, porque aqui quando tinha o Falcão, a gente não saía para aquecer. A gente aquecia dentro do banco, só para a torcida não pedir. E talvez a mais contundente e direta, a opinião de Renan. Tô vendo uma mensagem aqui, o Renan falando bobagem do Falcão. Alisson, né? Alisson, eu tava lá, ninguém me contou. O Falcão não tinha condição nenhuma de jogar. Tá? Quando o Danilo saía para entrar o Falcão, o rendimento do time caía. Se você perguntar para todos os jogadores daquela época, eles vão falar isso, porque se eles não falarem é mentira. O Falcão é o maior jogador da história do futsal. Cara, gente boa, top. Meu amigo, top. Só que, inclusive, ele sabe que ele não tinha condição de jogar futebol de campo. Tanto que ele voltou pro salão. Ele não tentou jogar futebol de campo em outro time. Ele voltou pro salão. Ele ganhava mais no salão e era o top no salão. No futebol de campo ele não tinha condição de jogar. Só para deixar claro que ele falou que eu tava falando bobagem, eu não tô, porque eu tava lá, ninguém me contou, eu via. Entendeu? O Danilo foi, quem sabe, o principal jogador durante aquele ano todo. Então, só para deixar claro aí. Companheiro de Falcão no Magnus Futsal e também na seleção, o Fixo Rodrigo deu a seguinte declaração. Eu acho que a maior diferença é tipo assim, o cara que dribla no futsal, ele já tá perto do gol. O cara que dribla mais ou menos, ele dribla de 15 metros. 15 metros até o gol, você tira e bate. O gol tá perto. O campo tá longe. Eu acho que a maior dificuldade é isso. O campo tá longe. E no futsal é muito tiro curto. Então eu não dou pique de 40, 50 metros. Eu dou pique de 10 metros. De 7 metros. E já tô perto do gol. O campo é muito maior. Então eu acho que o cara que não carrega junto, que do nada muda, tem essa dificuldade. Com a bola no pé não vai ter facilidade. Mas eu acho que estruturalmente de uma finalização, de um pique maior, até a batida da bola. A gente não tem a dificuldade de chuva, vento. Nós não temos. Nós temos de piso. Tem o piso que é de taco, que é uma quadra mais rápida, o de plástico, que é uma quadra mais lenta. Então, são esses dois pisos. Mas e o campo? Chuva, neve. Não, cada campo é diferente. Cada campo é diferente. Grama alta, não era pra baixo, ser, né? Era pra ser padrão, mas não é. Então, tem tudo isso que o futsal não tem. Outra opinião também muito importante é a sua, aí nos comentários. E também deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E foi então que o ciclo de Falcão, aos 28 anos, se encerrava no futebol de campo. Após o jogo contra o Mojimirim pelo Campeonato Paulista de 2005, o jogador se despediu dos companheiros do clube ainda no vestiário e, sem falar com o técnico São Paulino, saiu rapidamente do estádio sem dar entrevistas. Alguns dias depois, em entrevista à Folha de São Paulo, em tom de desabafo, Falcão relatou sobre os problemas de relacionamento que teve com o técnico do São Paulo. Ele disse ter sido perseguido, falou que o treinador é egocêntrico e vaidoso, que chegou a ter depressão e afirmou que teve situações em que se sentiu humilhado pelo tratamento que recebia do treinador. Falcão ainda disse que a decisão de voltar ao futsal se deveu ao resgate de sua autoestima. Eu costumo dizer que ele, Leão, deve ter ficado chateado por não ter sido um dos indicados para substituir o Papa. Mas também, Deus não pode ser Papa. Difícil falar de sentimento. Até porque não sei se a pessoa tem sentimento. Quer falar alguma coisa? Fala no vestiário. Comigo, tudo tinha de ser público. São coisas pensadas de gente que não tem sentimento. É maquiavélico. Não sei como ele é com a família. É uma pessoa muito fria que não sabe nada da vida. Já Leão deu a seguinte declaração. Mais uma vez, no futebol de campo, ele não deu certo.
e saiu acusando nos outros clubes também. Eu desejo a ele toda a felicidade do mundo. O fato curioso é que em questões de dias, tanto Falcão quanto Emerson Leão deixaram o clube do Morumbi. O camisa 12 retornando ao futsal para defender as cores do Jaraguá e Leão deixando o tricolor em meio à Libertadores, indo treinar uma equipe no Japão. Talvez, se Falcão esperasse alguns dias a mais, sua decisão de abandonar os gramados seria diferente. Campeão paulista e fazendo boa campanha na Libertadores, o técnico Leão surpreendeu a todos e anunciou que não treina mais o São Paulo. A repórter Adriana Bittar tem mais informações sobre a saída do treinador e do jogador Falcão, que veio do futsal. Olha, o Falcão tem uma reunião marcada para hoje à tarde com o presidente Marcelo Portugal Gouveia para acertar os termos da saída dele do São Paulo. Ele volta mesmo para o futebol de salão, aliás, ele volta para o ex-clube dele, o Jaraguá do Sul, que fez uma proposta irrecusável para que Falcão voltasse. Já o técnico Leão assinou por 8 meses com o Vissel Kobe do Japão. Ele explicou que é uma dívida de gratidão com um dirigente deste clube e que é amigo dele, foi ex-jogador dele quando ele atuava no Japão, quando ele foi treinador no Japão. Ele disse que foi muito difícil encontrar explicações para a família, para o presidente do São Paulo e para ele mesmo, mas sabe que sai daqui deixando as portas abertas. Leão fora do clube, caminho livre no São Paulo. A diretoria ainda ofereceu contrato de 2 anos, quase o dobro do salário atual. Mesmo assim, Falcão preferiu a proposta do Malvi para voltar ao futsal. A gente chegou à conclusão que esses números que eu chego agora no futsal, eu mantenho isso por 8, 9 anos, porque ali eu sou o Falcão do futsal. E no campo eu teria que provar muita coisa para... Tô com 27 anos, para 28, com 28 para 29 tá jogando, para 29 com 30 tá firmando para refazer um contrato que às vezes não chegasse nos números que eu tô chegando no futsal agora. Eu acho que eu não tive chance nenhuma, nem oportunidade nenhuma, mas eu via eu jogar 10 minutos, 15 minutos e ser denegrido, coisa que podia ser resolvida internamente, como era com os outros jogadores. Então eu segurei muito tempo isso, porque eu via jogadores não rendendo bem 90 minutos vários jogos, que é normal, e sendo elogiado publicamente e cobrado dentro do vestiário, como eu acho que tem que ser. O técnico atende a torcida e coloca Falcão aos 34 minutos. O novo ídolo vê grafite perder boa chance antes de tentar uma bicicleta. Foi bonita, só que ela estava fora da área. A área do futebol de campo é muito longe. Mas tudo acaba pairando no âmbito do famigerado IC. Porque jamais saberemos se, nas mãos de Autuori, Falcão seria melhor aproveitado, se ele daria certo, se o time funcionaria melhor ou pior do que rendeu. Fato é que, mesmo com a frustrante passagem, após a saída do atleta, o São Paulo foi campeão de tudo, Libertadores, Mundial, emendando nos anos seguintes o tri brasileiro, e já Falcão continuou reinando no futsal. Após sua passagem, ele ganhou 8 ligas nacionais, 6 Libertadores da América, 2 Copas do Mundo de futsal. Ainda ganhou mais 3 prêmios de melhor jogador do mundo, em 2006, 2011 e 2012. Mas e você? Qual a sua opinião a respeito de Falcão no São Paulo? Acha que toda a culpa foi de Emerson Leão? Ou de fato, Falcão não tinha condições de jogar no campo? E o que seria de São Paulo e Falcão se a história fosse diferente? Deixe aí nos comentários.